Eu queria, assim, né, tentando também do ponto de vista de como a gente programa, né, os filmes, e vendo os filmes juntos agora, finalmente, na sessão, a gente está lidando com dois filmes que estão falando de uma paisagem que se abre em cicatrizes e que se abre em feridas irreparáveis em nome de um suposto desenvolvimento. Então a gente está falando, né, de uma transamazônica que vai cortando o território no começo da sessão, e a gente está falando desse projeto. Enfim, eu acho que esse filme é um filme muito caro, né, não somente para a cidade de Belo Horizonte, mas para todo o estado de Minas Gerais, porque a mineração aqui é algo que de fato corrói, né, e corrói uma paisagem muito maior até do que essa paisagem que está ali no Rio Doce, corrói todo o estado de uma maneira muito profunda, eu diria. E aí eu queria, na verdade, assim, primeiro conversando com a Janaína e depois a gente vai conversar com a Joelma, e seria muito importante que a Joelma falasse da luta dela, porque é uma luta que vai para além das imagens do filme. Mas primeiro, conversando com a Janaína e com o Lucas, que faz a direção de fotografia do filme, esse teu filme ele vem de um projeto maior, né, que começa num curta anterior e que eu estou imaginando que se estende também para um outro filme. E eu queria falar que você pudesse falar um pouco sobre esse projeto maior que envolve essa, enfim, a ideia ao redor dessa construção da Transamazônica, e que você falasse também do teu encontro com a Erismar, que para mim é alguém que, tal como as cavernas, puxa a gente, né? É uma personagem muito fascinante também nas histórias que ela tem para contar. Eu queria entender como é que foi esse encontro com ela, e que se você puder falar um pouco mais sobre esse projeto maior que você tem e que, enfim, se desdobra em outro filme que virá também. Sim. Oi, todo mundo. Boa tarde. Obrigada pela presença. Fui muito feliz de dividir a sessão com vocês. Na verdade, assim, o projeto todo de filmar na Transamazônica se tornou uma trilogia. Tem um terceiro filme que está ficando pronto agora, que eu filmei esse ano, na região do Cariri, porque o quilômetro zero da Transamazônica é por ali. Mas a estrada veio depois, na verdade. Eu acho que primeiro veio um primeiro personagem, uma primeira criatura, e depois eu entendi onde que essa criatura estava situada. Que foi esse primeiro filme, que é um curta-metragem também, que passou aqui no Fórum Doc, que é a Curupira e a Máquina do Destino. Dentro da minha pesquisa, eu sou artista plástica e uma das mídias que eu trabalho é o cinema. Eu estava pesquisando já há algum tempo criaturas e mitologias para entender como que elas poderiam encontrar um espelhamento ou uma correspondência na realidade que a gente vive. Então eu fiquei durante algum tempo pesquisando os campos de mineração desativados aqui da região de Minas Gerais. Eu fiz uma residência em 2016 aqui em Belo Horizonte, a Bolsa Pampulha. Fiquei morando aqui durante 6, 8 meses. E aí o projeto que eu desenvolvi lá era de pesquisar a imagem do lobisomem como um campo de mineração contemporâneo, onde o que tinha de paisagem minerada seria o homem e o que tinha restado de natureza ali seria o lobo. E aí olhar para um campo de mineração desativado como a boca de um lobisomem. E aí, em 2019, com tudo que estava acontecendo, se desenhando para acontecendo no Brasil,
eu comecei a olhar muito para a figura da Curupira, pensando um pouco nessa imagem de uma força de progresso que vai para frente, mas que na verdade deixa seus rastros indicando a gente para um caminho de trás, assim. E eu acho que isso funciona dos dois jeitos, tanto um olhar para trás, para ver de onde a gente veio, quanto um caminhar para frente, mas sempre tendo essa consciência do que a gente está deixando para trás, né? E aí, pensando em onde que estaria uma Curupira hoje em dia, se fosse para olhar para uma Curupira, porque dentro dessa pesquisa eu entendi que são várias Curupiras, né? Não é, pelo menos em algumas correntes, não é uma Curupira, mas existem várias Curupiras por aí. Eu achei que a Curupira que eu queria mostrar seria uma Curupira das estradas, a Curupira desse rastro de progresso que deixa essa grande destruição para trás. E aí a Transamazônica entrou como esse grande projeto nacionalista de Brasil, que cruza tantas histórias, e que aí eu, como alguém que não pertence a esse território, me sinto pertencente também, porque faz parte da história oficial que foi construída e concretizada mesmo no país onde eu venho, nasci e vivo. Então a Transamazônica vem depois dessa vontade de olhar para Curupira, e também pensando, acho que a estrada também é uma imagem de essa linha que corta, e quando a gente está andando para frente numa estrada tem algo parecido com esse movimento da Curupira, que a gente está andando para frente, mas a gente precisa olhar para o retrovisor. Se a gente não olha para o retrovisor, a gente vai ter um problema. A gente tem que estar sempre olhando para trás também. Então eu achei que podia ser uma boa analogia para começar a tocar em tudo isso. E aí o projeto foi crescendo, e aí numa primeira viagem que eu fiz antes de filmar a Curupira, eu fui entendendo como a amplitude e a grandeza dessa estrada, né? Em termos mais próximos, assim, estando lá dentro mesmo, e dirigindo. Em todos os filmes sou eu que dirijo, então acho que tem também uma coisa de percorrer a estrada com o volante na mão, e aí isso também traz alguma proximidade, uma coisa, numa obra que pode ser um pouco épica, ela fica bem mundana, uma vez que sou eu que estou lá atravessando ela. E aí foi uma vontade de talvez olhar para ela como esse território, essa linha, e procurar histórias que cruzam ela. E agora esse terceiro filme, que chama Quando o Segundo Sol Chegar, Um Cometa nos Teus Olhos, ele não tem personagens humanos, nem tem um cachorro que passa, assim, mas é um filme onde só tem pedras. E aí eu tô olhando um pouco como se ele fosse esse grande cenário, e talvez nessa estrada, em algum lugar, a Erismar tá lá dentro da caverna, a Iracema e a Curupira estão pegando uma carona, e essas pedras estão subindo de volta para o céu. Como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, e talvez esteja, né? Quanta coisa que acontece que a gente não enxerga, que acho que é um pouco que aquela frase do final que diz que o mundo nunca precisou de testemunhas, né? As coisas existem, elas simplesmente existem, não uma revelia da gente estar vendo elas ou não. Obrigada. Joelma, eu estou super feliz que você está aqui. Eu acho que eu queria muito te escutar, porque o filme ele vai falando, né? Existe essa narração, né? Que vai falando sobre esse encontro, também com uma paisagem, assim como a Janaína, é uma paisagem que não pertence à diretora, né? Então ela está encontrando também essa paisagem. Ela vai falando, e em algum momento do filme ela te encontra. E aí, a partir desse momento, o filme toma outro curso, porque é o curso em que você está, e também o que você sugere, porque em algum momento do filme, pelo que se entende, você propõe a ir com ela também, né, no curso do Rio, encontrando as pessoas que são pessoas que você já conhece de luta. Então eu quero entender como é que se deu esse encontro, como é que foram as negociações com Cláudia também para que você sugerisse, né, como é que esse roteiro iria se desenvolver a partir de então, e como é que isso foi recebido também, né, tanto por ela, mas sobretudo por você, pela oportunidade que você estava tendo naquele momento de finalmente encontrar presencialmente pessoas com quem você já estava em conversa a partir da luta pelos direitos, né, de toda uma comunidade que foi afetada pela Samarco. Uma boa noite a todos, muito obrigado por todos que estão aqui, né, presentes, se dedicou a esse tempo, está aqui ouvindo a história, né, esse filme aí, e a história da gente.
luta da gente. E queria dizer que conheci Cláudia através do Giuseppe, é um italiano que, por sua vez, me envia nas lutas, conheci também nas lutas, como Camila também, conheci nessa luta, faz parte aí, como muitas pessoas que no meio dessas lutas que a gente vem travando na vida, acaba a gente topando com eles no caminho. E quando José falou de mim, Cláudia foi até, e chegando lá, ela foi até na manifestação, ela viu assim a luta da gente e começamos, né, a mostrar a nossa realidade. Inclusive, eu não sei o porquê, tem até uma coisa para falar aqui, porque eu não sou de engolir, eu sou de falar, que o filme relatava muito mais coisa. Então, eu não sei o porquê que os rejeitos mesmo não estão mostrando mais e mais. Sei que para fazer um filme não fica barato, imagino eu, né? Mas muitas das coisas, igual a Colatina tinha a companheira Cristiane, que a gente foi, passei lá. Então, eu sugeri, Cláudia, que passasse nessas pessoas, igual a Luciana, de regência, aquela moça que falou dos filhos, que é o lamento de muitas mães. Inclusive, o meu lamento, hoje meus filhos não moram comigo, moram na cidade, porque ainda não consegui acabar de construir minha casa onde morava dentro da ilha. Então, vou vir para casa da margem de cá. Então, eles pagam aluguel e, com isso, casaram e vão para a cidade. Todo dia vem trabalhar com a mãe. Mas, vem 6 da manhã, à noite vai embora. 6 da noite vai embora. Mas não moram ali mais. Então, assim, igual eu, Luciana, tem muitas mães que foram divididas por causa desse rejeito. E qual mãe que não gosta de ter seus filhos por perto, né? Então, a gente pratica agricultura familiar. Geralmente, aonde esse rejeito passou, são pessoas que praticam agricultura familiar, que é a pesca também, né? Então, a gente vive nessa luta aí para tentar barrar o sistema, né? Igual o Claudinho falou ali na manifestação, não foi o Mirotti, falou que justiça para nós tinha, que estava fazendo uma manifestação pacífica. Agora para eles não. Inclusive foi absolvida, essa marca foi absolvida. Então, assim, é um absurdo. Então, todo dia que se passa, vai acontecendo coisa onde que nós atingidos, inversão de valores. Onde que nós, que somos atingidos, que temos que provar nossa existência, provar o que nós fazia, provar o quanto nós ganhava, você entendeu? Então, assim, são pessoas que muitas das vezes até sem leitura, né? Tem pessoas que não vão receber nada, entendeu? Por não ter, igual eu estava falando com o Thiago do MAB, ele estava no telefone lá e falando sobre e-mail, porque eu vou para tudo quanto é canto. Inclusive, o dia que aconteceu o crime, eu estava em Brasília, como de fato estou aqui hoje, tanto pelo filme, mas também estou pelo Conceia, que eu sou coordenadora do Vale do Rio Doce, que é o Conceia, para quem não sabe, que luta aí pela qualidade, né, na alimentação saudável, combate à fome, né, as merendas escolar que hoje existe, os 30% comprado da agricultura familiar. Tem 21 anos, inclusive eu fiz parte dessa aprovação, isso em 2003, 30% ser comprado da agricultura familiar. Então, eu estava em Brasília quando aconteceu esse crime. Quando eu vim, que eles dão um custeio, o voo por cima, vendo o meu rio sendo engolido pela aquela monstruosidade, você entendeu? Aquelas águas escuras engolindo o rio. E aí porque a gente, quando lembra do rio, a gente não consegue segurar a emoção. Porque, assim, a emoção é muito grande. Saber que tinha um rio tão grande, desde 2015, eu nunca mais nadei no meu rio, nunca mais, coisa que faz parte de mim. Dói muito saber que eu não nado no meu rio mais. Não, onde você passa por cima das águas e não pode entrar nela, porque você não sabe o que vai piorar na sua saúde.
Então é muito triste. Então, assim, quando a pessoa se propõe, todos que vieram até a mim, e se propôs divulgar esse crime, eu falei, gritei, fui em todas as instâncias possíveis, né? O que eu pude trazer da minha comunidade, compus mesmo a Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, entendeu? Veio até a minha CNJ, aqui mesmo tem o Luiz ali, que é do governo de Minas. Então, assim, foi lá também, viu nossa realidade. Então, assim, lá foi visitado por várias pessoas que viram a nossa realidade, viu que a gente não estava mentindo nem inventando. Mas, infelizmente, providências muitas não foram tomadas. E ainda não são tomadas. São feitas decisões das nossas vidas sem nos consultar. Ninguém melhor do que nós para falar a realidade nossa. Não colocar alguma entidade para falar por nós. Nós temos voz. Podemos não ter, igual eu falei, que muitos dos pescadores vão ficar sem receber. Porque eu mesmo, igual eu estou te falando, comecei a falar, pulei para outra coisa. Eu mesmo não sei mexer com e-mail. Você entendeu? Não tenho vergonha de falar. Instagram também não sei. Às vezes arrisco, faço merda. Então, assim, você entendeu? E uma pessoa que corre o mundo. Você entendeu? E imagina aquele pescador leigo que não tem leitura e ficou esperando esse tempo todo por essa bendita indenização e por causa de documentação que a maioria deles não tem, vão assim ficar, e muitos já se foram na esperança da tão sonhada indenização, enquanto muitos, por ganância de advogados, por ganâncias da própria mineração, da própria que pagou a Renova para estar reparando, porque vocês aceitou esse novel, são tudo comungando o mesmo acordo. Então, assim, todos nessa história ganharam dinheiro, menos os reais atingidos, menos quem realmente foi atingido. E é muito triste saber que essas pessoas não irão esperaram e não vai ter a reparação delas, porque por falta de documentação. Eles querem pedir uma coisa que essas pessoas não vão ter. Então, assim, a gente como liderança, que eles acreditam na gente, pede pra gente, vai lá, você está indo em tal lugar, fala isso. Então, assim, quando esse filme chegar lá, para eles, entendeu? É sucesso total, porque tá mostrando, tá denunciando, tá falando. Então, é triste a realidade do atingido, que nós não participávamos dos lucros dessa empresa, né? E a sujeira dela veio para nossas portas, e inclusive os nossos vizinhos. A gente não tem costume de tirar, eu sempre falo essa fala. Nós mineiros não tem costume de tirar o lixo da nossa porta e colocar na porta do outro, que a gente tem vergonha. E, infelizmente, nós como mineiro, que aceita as mineradoras aqui no nosso estado, nós tiramos o lixo da nossa porta e colocou na porta dos nossos amigos capixaba. Então, assim, muita coisa desse filme foi cortada. Da Cristiane mesmo, Colatina, o rejeito lá, a horta dela é feita com rejeito na altura disso aqui, ó. E aqui dentro, aqui, nessa bala, que é feito os canteiros. Porque é tirado o rejeito para fazer os canteiros. Porque é a terra que eles têm. Entendeu? Então, assim, foi muita coisa cortada, mas ficou muito bom. E espero que com isso aí mais pessoas vejam e que talvez toque no coração, né, dessas pessoas que têm um coração de pedra. Porque nesse leito desse rio, na bacia, na caia, tem moradores que dependem desse rio e que não se vê em outro lugar. Eu mesmo pode me oferecer uma fazenda com toda mobiliária, toda cheia de placa solar, tudo quanto há. Não quero. O meu lugar é ali. Simples, mas é o meu lugar. Então, assim, igual eu, tem muita gente que não aceita ser migrado de uma parte para outra. Obrigada, por favor. Só falar uma coisa. Com alguém que gosta muito das pedras, eles não têm coração de pedra, eles têm coração de rejeito. Né? Verdade.
Eu queria abrir para as pessoas, eu acho que, enfim, é uma sessão muito impactante. Quem quiser fazer comentário, fazer perguntas sobre, enfim, o próprio coletivo, né, do qual a Joelma faz parte. Eu acho que essa é a oportunidade. Alguém? Ali, ó, Pedro. Boa noite. Bom, primeiro, Joelma, parabenizar aí pela luta, muito emocionante. Eu estava aqui atrás de você, então foi muito massa ver o filme comentado ao vivo. E uma coisa que você falou aqui que eu ouvi, eu queria te perguntar dela. É que você falou uma hora, falou, nossa, eu falei esse negócio aí que poético, nem lembro que eu falei esse negócio tão bonito, falou um negócio assim. E eu fiquei pensando sobre esse exercício de se ver aí, vendo essas reflexões de um luto, né, que você está vivendo forte nesse filme e deve estar vivendo ainda, né, que é aquilo que o Krenak fala até uma hora aí, né, que às vezes a gente fica de luto por muito tempo com essas coisas, né. E eu fiquei curioso para saber, e eu achei muito massa agora, você já falou um monte de coisa do que você sentiu falta do filme, mas de como foi essa sensação, né, daquela reflexão do que você tinha com o que tá agora, porque eu sei que na luta às vezes não dá para parar e pensar muito também nesse significado às vezes tão poético das coisas que você tá falando, né, e fiquei pensando como é que você sentiu hoje, como é que tá batendo, ver essas reflexões, né, agora, essas frases que você nem acredita que você falou naquela época, como que elas tocaram você mesmo agora, se vendo, né, porque é um processo bem doido. E aí pra Janaína, queria te perguntar, eu já vi seu filme outras vezes, a gente tava já em festivais. E hoje você falou do Curupira, e é um negócio que eu já tinha percebido de uma outra vez, e eu fiquei curioso se no seu próximo filme você vai trazer isso mais de alguma maneira, assim, essa relação com os territórios do redor, a hora que você fala do impacto da Transamazônica no início do filme, né? Às vezes eu acho que vai ter um gancho ali para isso, para essa questão mais territorial, ou dos povos afetados ali, os povos indígenas, se nessa pesquisa Curupira, rochas e tal, essas coisas se cruzam de alguma maneira, como que você vê isso, ou não vê, nessa trajetória dessa trilogia, né, do filme. E no caso específico aí dessas cavernas, se existe passado ali de outras visitações, como é que é essa relação da comunidade com as cavernas, assim, se tem algumas lendas, como é que é, para além das que foram descobertas pela professora. Hoje eu fiquei curioso nesse vínculo dessa cosmologia da Capora, Curupira, com esse mundo das pedras e da Transamazônica. Pedro, né? Respondendo aí, a gente tem hora que se espanta. Um dia desse aí eu vi um outro documentário também, onde eu falava que a minha rua é o rio. Então, assim, não foi dessa forma, mas de outra forma. E um dia, um amigo meu visitando, que as pessoas que foram me visitar, ver o relato, para levar para as autoridades, né, trabalhando, muitas deles em trabalho, né, e quando essas pessoas iam em mim, uma vez eu não vou falar quem é, mas essa pessoa virou para mim e falou comigo assim: Joelma, a gente vem até você por conta da sua sinceridade, porque você fala, não é para se aparecer, não é porque alguma entidade está te mandando falar, algum grupo escreve alguma coisa para você falar, você fala do coração, você fala da alma. Então, assim, você lembra disso, Luiz? Não queria te denunciar, não, mas esse amigo falou isso. Dr. Luiz Fernando Bandeira também falou a mesma coisa. Então, assim, mais pessoas. Então, isso é porque eu transmito isso. Então, isso significa que se mais de um falou, tem a verdade, vira veracidade. E essas pessoas que foram até mim, até hoje tenho contato, toda vez que mando alguma coisa, tenho o maior carinho pela minha pessoa. E eu agradeço muito isso aí, entendeu? Por ter transparência naquilo, não preciso de mentir o que eu estou relatando. Sai de dentro. Então, assim, quando se sai, você deixa fluir, só sai a verdade.
sai de dentro da alma. Então sacia, enche a sua boca e vira até poema. Para a primeira pergunta, se vai se ampliar mais para o território, não sei se eu entendi exatamente da maneira que você estava dizendo, mas para uma luta mais territorial, ou... Eu acho que não. Eu acho que o que eu sei fazer é uma coisa diferente disso. Eu agradeço muito que outras pessoas muito boas saibam fazer essa outra parte. Mas acho que é um pouco como se tudo isso estivesse acontecendo nesse lugar. Aí é bom que cada um esteja olhando para uma faceta dele, todas elas se complementam. E sobre como a comunidade lida com as cavernas, acho que posso convidar o Lucas a falar um pouco sobre a acessibilidade que a gente teve nas cavernas, que foi bem específica. Mas uma coisa que é engraçada é que eu acessei vários documentos de espeleólogos, né, sobre a documentação dessas cavernas. Quem me colocou em contato com a Erismar foi um grupo de espeleólogos que tem um projeto que se chama Luzes na Escuridão, onde eles documentam cavernas no Brasil. E foram eles, já tinham um geólogo do Pará, já tinha me falado, que dá aula em Santarém, já tinha me falado sobre ela. Mas foram eles que me passaram o WhatsApp dela, para quem eu escrevi, e essa conversa se abriu. O que eu ia falar sobre isso? Acho que era isso. Aí o Lucas acho que pode contar um pouco sobre como... eu ia falar que vendo um pouco esses documentos, é muito engraçado, porque tem uma documentação, né, das gravuras rupestres, das pinturas, e aí em algumas cavernas, assim, no comecinho, no início, tem um escrito de canetinha, estilete, coisas assim, e aí está documentado como gravuras modernas. Então, daqui a alguns anos, essa é a nossa marca, assim que vai ficar. Mas, não sei, eu acho que assim, não é um lugar turístico, né? Não eram cavernas turísticas com estrutura, a gente desceu de corda, um projetor. E um gerador também, né? Um gerador, realmente, assim, tem essa ideia dessas grutas que já são super organizadas para você entrar, ver, né, as pinturas, e ali acho que todo mundo foi um pouco pego de surpresa, né? No primeiro dia a gente resolveu visitar as cavernas, a primeira a gente nem achou entrada, isso assim, com um guia, né? Então, eu realmente... Foi tenso. Foi. E como eu era a produtora, a culpa foi bastante... Responsabilidade toda. Uma responsabilidade integral, mas deu tudo certo. Deixa eu pegar rapidinho o microfone. Gente, a gente está no nosso limite de horário em função da próxima sessão, mas eu fiquei muito pensando aqui, retomando, né, a história de Joelma, e retomando também, pensando a partir das imagens que o filme traz para a gente, porque uma das imagens recorrentes do filme, obviamente, é esse trem que parece ser infinito, né? E eu fiquei pensando em tudo que você está falando aqui, e tudo que você fala no filme, que a tristeza também parece infinita, tal como um trem, mas eu acho que a tua luta também é maior do que esse trem. É maior do que esse trem que parece não sair nunca da imagem. Então eu acho que a sua luta, que é isso, né? Que ela se expande para além da imagem, muito para além dela. Então eu queria muito agradecer a tua presença aqui novamente, eu acho que é super importante. Espero que você possa falar sobre esse filme em outros lugares. E é isso, queria muito agradecer a vocês. E a gente está aqui também para conversar aqui do lado de fora, tá bom? Obrigada, gente.